primeira coisa que que tu pode falar é, tipo assim, te apresentar, falar um pouco do teu nome, de onde tu vem, onde tu nasceu, quantos anos tu tem. Bom, meu nome é Carmen, tenho 57 anos, sou da cidade de São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul. Venho de uma família negra. Minha mãe era doméstica, meu pai trabalhava na roça. Minhas irmãs todas foram domésticas. Devido às dificuldades no interior, a gente tinha muito pouco acesso à escola. E o pouco acesso que a gente tinha, eu que fui, sempre tive muita vontade de estudar, que fui até um pouquinho mais do que as minhas irmãs. Mesmo assim, a gente encontrava muita dificuldade, né? Fora as dificuldades de chegar até a escola, também tinha a gente sofria muito racismo na escola, né? E eu não, às vezes eu tinha vontade de ir, às vezes queria desistir de ir na escola também. Pode falar, tipo, sobre como é que tu construiu a tua família, né? Depois que tu saiu do interior de São Gabriel, como é que tu veio pra Porto Alegre. Como eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, com 16 anos, 15 anos eu saí da minha cidade, de São Gabriel, e fui morar em Pelotas. Fui morar numa casa de família, que era pessoas que os meus pais conheciam, já me conheciam desde pequena. Aí a minha mãe deixou eu ir com essa família. No começo foi bom porque eu nunca tinha saído do interior, ir embora para uma cidade grande que nem Pelotas eu era uma menina feliz os primeiros meses. Depois foi bem difícil, porque eu me dei de conta que eu não era da família, eu era a empregada, né? Que dormia lá no fundo do quartinho, que na hora das festas comia lá na cozinha, não se misturava, né? Então foi uma trajetória assim bem difícil. Eu morei 2 anos com essa família e sofri muito. Tem momentos assim, tive momentos bem difíceis, porque eu era empregada. Por mais que eles diziam que eu era da família, porque me conheciam desde pequena, eu era empregada, porque na hora das coisas boas eu sempre estava de fora, né? Então, e eu morei 2 anos com essa família, voltei para minha terra, fiquei uns meses e vim para Porto Alegre trabalhar de babá e de doméstica também numa casa de família. Também foi bem difícil. Eu cuidava de 2 crianças, tinha que dar conta de tudo, era comida, era roupa. As 2 crianças, a patroa chegava, passava a mão nas tomadas, nas coisas, dizia que o pó dava para comer de colher. Teve até um dia que eu disse para ela que se desse para comer de colher, que ela botasse no prato que eu ia comer, porque era muito abuso, eu sempre fui muito dedicada, muito caprichosa. Então, eu sempre gostei de cuidar da casa, porque a gente foi criada, né, cuidando da casa. Minha mãe sempre foi muito caprichosa. Então, eu sempre fui muito dedicada no que eu faço. Mãe, fala mais sobre como que foi, assim, chegar aqui em Porto Alegre, né? Tu sempre conta pra gente que tu trabalhou em vários lugares e conta sobre teus filhos, como que foi. Bom, eu cheguei em Porto Alegre em 1979. Foi para mim um momento de muita alegria, né? Era o meu sonho vir para a capital.
Claro que a gente vem do interior cheia de sonhos, cheia de vontade de crescer, e quando a gente se depara com as dificuldades, não é nada do que a gente imagina, né? Mas eu não posso me queixar. Trabalhei em várias casas, tive pessoas muito boas, tive pessoas que não valeram a pena, né? Mas com 21 anos eu engravidei, encontrei pessoas maravilhosas que me ajudaram a ter meu filho, mas também passei muita dificuldade, passei fome grávida, porque não queria voltar para casa, porque não queria que ninguém soubesse da minha gravidez da minha família. Me sujeitei a muita coisa, mas sempre, nunca perdi a esperança, né? Eu estudava. Quando eu engravidei, eu parei de estudar, mas eu estudava, estava estudando. Queria ser professora, queria me formar, né? Infelizmente, não consegui. Mas não me sinto diminuída em nada por não ter estudado, porque eu sempre batalhei muito para ter tive os meus filhos, né? E nunca deixei faltar nada para eles, sempre lutando, sempre trabalhando. Por isso que tá difícil nesse momento, porque eu nunca parei de trabalhar, a não ser para ganhar eles e ficar aquele período que a gente fica em casa, né? Nunca parei de trabalhar. Então, mas o período que eu vivi em Porto Alegre como empregada doméstica foi bem puxado. Passei por momentos assim bem difíceis. Encontrei pessoas que se eu comia uma fruta, eu não podia comer aquela fruta boa, tinha que comer aquela que estava mais ou menos estragada, que já estava quase para ir para o lixo. Então, assim, começa a puxar a memória, começa a lembrar de coisas bem difíceis. Mas, enfim, venci. Tô aqui, os meus filhos, todos eles com formação acadêmica, os dois, o outro se encaminhando. Então, eu acho que eu sou uma pessoa vitoriosa, apesar das dificuldades. Mãe, como é que tá sendo para ti esse processo da pandemia? Como é que isso afetou no teu trabalho? Tu continua trabalhando? Começar que eu parei, né, devido a... Eu sou uma pessoa de risco também, então eu tenho que pegar o ônibus e trem para chegar em Porto Alegre, eu moro em Esteio, né? Então tá bem difícil, eu tô parada, os meus filhos estão me ajudando, mas mesmo assim, eu que sempre fui uma pessoa independente, que sempre fui dona do meu nariz, né? Como se diz no interior, tá bem difícil. Nesse momento, as pessoas que eu trabalhava simplesmente foram para a praia, se trancaram nos seus apartamentos, nos seus condomínios, né? E a gente ficou, tanto eu quanto a minha outra colega, né? Eu como diarista e ela como doméstica, a gente ficou sem ganhar nada, porque a patroa acha que nós não temos que ganhar, né? Então, tá bem complicado, tá bem difícil. O que tu acha que esse período de pandemia afetou para essas mulheres que trabalham né, dessa mesma forma que tu, trabalhando como empregada doméstica? E como que isso afetou a tua vida, assim, a tua e a dessas mulheres? Muitas de nós, eu posso falar por mim, algumas pessoas que eu tenho conversado, estão se reinventando, fazendo coisas para vender e tentando largar essa profissão, né? Que nós somos muito mal remuneradas, né? Maltratadas, né? Que só prestamos quando estamos esfregando o chão,
não temos o direito de ficar doente, porque a patroa não aceita que a gente fique doente, que tenha que faltar o serviço. Então, acredito que muitas de nós, eu sou uma que, se Deus quiser, não quero voltar mais. Tô pensando em fazer alguma coisa, me reinventando, porque não é possível, né? A gente tem que ser valorizada, né? Mãe, e o que que tu acha que as pessoas, né, poderiam fazer pelas, pela classe trabalhadora das empregadas domésticas nesse momento, né? Acho que não só nesse momento de pandemia, mas pensando que é uma profissão que ela vem desse processo de colonização, vem desse período de escravização, né? E ainda assim existe mulheres pretas trabalhando sobre essa condição de violência e de desigualdade, e o que que a gente, enquanto sociedade, poderia estar fazendo para que esse trabalho seja mais justo e humano, né? Porque não é um trabalho, é, não é feio, não é, né? Tem várias coisas, mas o lugar da onde ele vem, é horrível, né? A gente pensar da onde ele vem, mas ele tá aí, como é que a gente pode fazer para mudar isso, né? Para deixar esse trabalho mais adequado possível para que vocês, né? Sejam reconhecidas e sejam valorizadas. Casualmente, essa noite eu estava pensando sobre isso. Ontem eu conversando com uma amiga e ela contando que ela trabalhou sábado, o horário dela trabalha de doméstica e o horário dela é de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. E ela trabalhou no sábado sem remuneração. Quando a patroa pede para ela ir no sábado, ela vai. Ela trabalha sem nenhuma remuneração, sem extra, sem nada, sem uma folga, sem nada. Aí eu estava comentando com ela ainda que isso depende muito de nós lutar pelos nossos direitos. Tá, tudo bem, a patroa pediu para me vir no sábado, eu vou, mas a senhora vai ter que me pagar hora extra. Só que a gente tem medo, a gente tem vergonha, porque a gente sabe o que elas falam. Ah, se tu não quer, tem outra que quer. Se não tá bom para ti, a gente procura outra. Cansei de ouvir isso. Então a gente se submete. Eu acho que essa mudança depende muito mais de nós, sabe? Da gente acreditar, saber que a gente nos valorizar. Porque no momento que nós nos valorizarmos, com certeza essa classe vai nos valorizar também. Mãe, como que tu te imagina daqui pra frente, né? Pensando em toda essa... Tá sendo um tempo de muita reflexão, né? De repensar sobre as coisas que todo mundo quer, né? Mas que tu, Carmen, quer. E se tu pudesse, né? Dizer um sonho ou realizar um sonho, o que seria? Eu queria fazer alguma coisa para mim ganhar dinheiro sem precisar sair da minha casa. Sabe? Fazer alguma coisa para mim sair da minha casa para trabalhar, para ganhar dinheiro para mim. Não para dar dinheiro para os outros, não trabalhar para os outros, não limpar chão de ninguém. Não que isso seja para mim uma desonra, não. Eu sempre fiz com muito orgulho. Mas eu gostaria de trabalhar para mim, fazer um curso, ter dinheiro para poder fazer um curso, né? E depois, quem sabe mais tarde, até fazer uma faculdade, né? Cuidar um pouquinho mais de mim, sabe? Ter mais acesso à educação, né? Que a gente tivesse mais condições, nós, com a idade que eu tô, né? Eu tô com 57 anos, então eu queria que a gente tivesse acesso, mais facilidade para a gente poder voltar a estudar, realizar os nossos sonhos.